A paz do Senhor, eu sou missionária Emanuele e esse é meu canal, Missionária Emanuele da Palavra de Deus. Amém? Hoje eu vou pregar para vocês a respeito da soberba, da preguiça e do evangelho da prosperidade, tá bom? Aqui em Provérbios 19:15 diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá a fome. Amém? O que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que despreza os seus caminhos morrerá. Aqui em Provérbios 21, no versículo 24, diz assim: o soberbo é presumido e zombador é seu nome. Trata com indignação a soberba. O desejo do preguiçoso o matará, porque as suas mãos recusam trabalhar. Olha que forte. Hoje vamos falar a respeito do trabalhador. A palavra de Deus fala que o trabalhador é digno do seu salário, amém? Diz aqui também, ó: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Isso está lá em Provérbios 28, 27. Estou tentando achar aqui o versículo que fala que aonde há muita riqueza, há inquietação na sua alma. Jesus ele veio aqui na Terra para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E ele nos ensinou a todo tempo, como exemplo dos discípulos. Sempre dizendo para os discípulos que nós somos também discípulos e que nós devemos ter somente aquilo que necessitamos, somente o necessário. Para isso foi feito o dízimo e a oferta, para a sobrevivência dos discípulos do servo de Deus, para que eles sobrevivam, para que eles comam, se vistam, não com soberba, não com luxúria, não com vaidade, mas com o necessário para ele sobreviver. Amém? Se você quer ter luxo, conforto, vai trabalhar. A palavra de Deus nos ensina isso. É lógico que o pastor é digno do seu salário. Sim, o salário para quê? Para ele sobreviver. Amém? Não um salário para ele esbanjar, comprar carro do ano, comprar casão, mansão e se ostentar na sua luxúria ou no seu luxo, tá bom? Jesus ele sempre falou, né? Não amontoeis tesouros neste mundo, mas amontoeis tesouros lá no céu. Então a gente tem que ter aqui na terra só o necessário. Ele dizia assim para os discípulos: não tem de mais de uma túnica, tenha duas, porque quando uma está lavando, a outra você está usando. Então Jesus era muito simples e ele sempre botou isso como foco e objetivo, porque muitas pessoas têm muito dinheiro e outras pessoas têm nada, né? Então a gente que já tem o necessário é para que a gente dá valor. Da mesma forma é o povo lá no deserto, né? O povo de Moisés, né? O povo de Israel, que andou 40 anos no deserto e murmurando a todo tempo, né? Deus mandava maná do céu, alimentava, dava água, dava sombra do sol com a coluna de fogo, dava calor com a coluna de fogo, né? Com coluna de nuvem para dar sombra e a coluna de fogo à noite, porque o deserto é um deserto, na noite lá é muito frio, não sei se vocês sabem disso. E a gente fala, no deserto deve ser calor, porque esquenta. Não, ao contrário. As areias são partículas de pedrinhas, e essas pedrinhas, quando o sol se põe, elas mudam de temperatura, entendeu? Elas ficam frias. Então a noite no deserto é muito fria. Eu não sei quantos graus que faz, mas eu acredito que chega a fazer 5, mais ou menos. Se você souber, deixa aqui no comentário pra gente entender melhor. Mas pelo que eu já estudei a respeito, é muito frio. E de dia muito quente. Faz 40 graus, chega até passar um pouco. Então a coluna de fumaça servia para dar sombra ao povo que estava andando, o povo de Israel, o povo de Deus, né? E de noite a coluna de fogo era para esquentar, né? Então eles não ficavam muito pertinho da coluna, eles ficavam mais ou menos próximo para que eles não se queimassem, obviamente, né? Mas para se esquentar. Então, da mesma forma que vivemos hoje, muitas vezes nós murmuramos, né, por aquilo que Deus nos deu. E muitas vezes Deus nos dá o necessário, né? Às vezes você quer, eu quero um carro do ano, eu quero uma mansão, eu quero uma casa com uma piscina. E às vezes isso vai tirar você do foco de Deus, isso vai te tornar uma pessoa carnal,
né? Uma pessoa com muitas carnalidades que vai te afastar da presença de Deus e da sua morada eterna, porque aqui é só passageiro, aqui a gente vive 90, 60, 50 anos, né? Mas na eternidade vamos passar o resto da nossa vida eterna no céu, ou se você decidir desobedecer a Deus e não querer realmente participar do reino de Deus, você vai passar a sua eternidade no inferno, né? Que é choro e ranger de dentes eternamente. E não sou eu que posso falar isso, né? E nem ninguém pode julgar ninguém quem vai ser salvo ou quem vai deixar de ser salvo, porque ninguém tem esse poder e autoridade que somente é dado a Deus, né? Ele se deu esse direito porque ele é todo poderoso e ele sabe o que faz. Amém? Então, eu vim aqui desmistificar todo o evangelho da prosperidade que andam pregando por aí. A palavra de Deus diz que Jesus, que Deus, é dono da prata e do ouro. Sim, Deus, ele é dono da prata e do ouro, sim. Ele pode prosperar a sua vida com uma palavra de profetiza, uma palavra que profetiza sobre a sua vida, uma palavra profética, seria mais correto dizer. Sim, a palavra tem poder. Você pode amaldiçoar a sua própria vida ou abençoar a sua própria vida com a palavra. Mas isso também depende do que você acredita. Nós somos o que acreditamos. Existem evangélicos que acreditam em macumba? Sim. Se você acredita em macumba, você é o que acredita. O que funciona na sua vida é o que você acredita. Se você não acredita, não funciona. Da mesma forma o ateu. Ele não acredita em Deus. Então Deus não age, não opera na vida dele, porque ele não tem fé. Ele não acredita. Deus, ele opera na vida da gente, o inimigo também opera na vida da gente através daquilo que a gente crê. O que nós cremos. O que você acredita é aquilo que você manifesta na sua vida. É como se você materializasse aquilo que você crê. Você tem medo de algo, então você materializa aquele medo na sua vida. Isso pode tornar até uma maldição. Então nós somos aquilo que acreditamos, correto? Se você tem fé naquilo que você almeja, aquilo Deus ele permite acontecer. Por mais que às vezes pessoas buscam em outras crenças diversas formas de chegar a Deus, uma forma errada, mas uma forma inocente porque não conhecem a verdade da palavra de Deus, mas buscam daquela forma. Deus ele tem até misericórdia de às vezes enviar um milagre pelo esforço que aquela pessoa teve, pela fé que aquela pessoa teve. Amém? Então muitas vezes Deus ele permite sim, tá? Vou falar que Deus permite, que fala foi o diabo, não, o diabo não tem poder de fazer milagre nenhum, tá? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então muitas vezes a pessoa tem fé numa coisa que não é às vezes aconselhável, não é o caminho que Jesus, que Deus ensinou pra gente, que a Trindade ensinou pra gente, o caminho certo a seguir é o foco, né? Que é um só, que é até Deus, mas buscam de outras formas. Por exemplo, o budista busca Deus da forma dele. Então Deus ele acaba tendo misericórdia daquele budista que está buscando ele naquela imagem do Buda. Entende? Eu não estou aqui para fazer heresia, não. Estou falando assim a forma que Deus pensa. A palavra de Deus fala que Deus ele não julga o tempo de ignorância. A pessoa ela não conhece a palavra de Deus, ela não tem como ser julgada como nós, que conhecemos e não praticamos. Quando a gente conhece, a gente tem que praticar. Por isso que a gente tem que pregar sempre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não há salvação, tá bom? Mas tem esse lado, né, que Jesus, que Deus, a Trindade, ele não julga o tempo de ignorância. Então, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela não vai ser julgada como o que conhece a palavra de Deus e não quer praticar. Porque é pior você saber a verdade e não praticar a verdade. Então, nós brasileiros, nós conhecemos Jesus Cristo. Eu acredito que o evangelho já se expandiu para todo o Brasil. O brasileiro é um país cristão. Por mais que existe outras seitas, outras religiões, outros misticismos, que muitas vezes as pessoas acham mais fácil procurar as coisas que acostumaram ou foram criados naquilo, do que buscar o verdadeiro Deus, Deus vivo, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? O Deus que eu sirvo, que eu acredito que você também possa servir, não sei quem está vendo esse vídeo. Mas Deus ele não julga o tempo de ignorância. Então não sejam hipócritas de dizer aquele não vai ser salvo porque ele está em tal religião, aquele não vai ser salvo porque ele está em tal seita. Não, você não tem poder nenhum de julgar quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado.
tá bom? E a respeito de revelações, tá? Dizer para vocês, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque vivemos em tempos de falsos profetas, tá bom? E sim, eu tenho dom de revelação? Tem. Não é nem tudo que Deus me revela, eu tenho que chegar aqui e gravar um vídeo para vocês. Deus às vezes me revela pessoas que vão nascer, pessoas que vão morrer, na minha família, em outro lugar. Nem por isso eu chego, para todo mundo da família, imagina eu contar. Todo mundo vai sofrer antecipado. É da mesma forma. Tem coisa que nós temos que ter discernimento e domínio próprio para segurar. Amém? Segurar aquilo que Deus nos revela, tá bom? Porque nem todo mundo vai entender a sua revelação, porque às vezes a revelação é para você. Às vezes a revelação não é para você sair falando para todo mundo. Nem toda revelação é para você sair falando para todo mundo, tá bom? O que você tem que sair falando para todo mundo é a salvação de Jesus, para que as pessoas sejam convertidas, se convertam a Cristo, sejam libertas, sejam curadas através de Jesus Cristo. Amém? Da mesma forma que ele nos ensinou. Você tem que pregar o quê? Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Não há como chegar ao Pai senão por Jesus. Tá bom? As outras religiões, à parte, vamos dizer assim, as pessoas não têm contato direto como o cristão tem com Deus Pai, tá bom? Porque nós temos contato com Deus Pai através do Espírito Santo, que foi deixado por Jesus, que é parte da Trindade. As outras religiões, elas não chegam até Deus diretamente. Elas chegam parcialmente, porque elas têm fé que chegou e Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então, eles chegam através da sua fé até Deus, não diretamente, mas através do Espírito Santo, que habita em todos nós, não somente os convertidos, mas todos. O Espírito Santo move em quem é incrédulo? Não. O Espírito Santo move em quem é convertido e aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, tá bom? O que acontece com a pessoa, muitas vezes, ela não é convertida, mas ela tem um chamado, ou ela foi escolhida. A diferença é, quando a pessoa ela é escolhida de Deus, ela é escolhida antes da pessoa nascer. Eu, por exemplo, fui escolhida antes de eu nascer. Então, eu já sou crente antes de eu nascer. Eu já tinha isso fumegando dentro do meu coração a respeito do meu chamado, a respeito de Jesus. Então, eu sempre fui apaixonada por Jesus desde pequenininha. Desde pequenininha eu já expressava e já indicava, né, esse indicativo de seguir Jesus, desde pequenininho. Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu não estou falando que eu sou exceção no mundo, não. Existem muitas pessoas que são escolhidas também. Mas o que a palavra quer dizer? Todo mundo é chamado. O incrédulo é chamado. O ateu é chamado, porque o ateu é incrédulo. Os de outras religiões são chamados. Todos são chamados. Amém? Todos são chamados. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele chama todo mundo. Chama todo mundo. Vamos embora, gente. Vamos ser salvos. Vamos servir a Deus. Vamos fazer as coisas certas. Vamos perdoar. Vamos amar. Porque o evangelho é esse. É um evangelho de misericórdia. É um evangelho de perdão. É um evangelho de desapego às coisas. Amém? É um evangelho que ama sem esperar em troca. Amém? É um evangelho que fala assim, Deus, tudo é seu. Minha família é sua, minha casa é sua, meus filhos é seu, meu casamento é seu. É um evangelho que ensina isso, desapego. É amar de verdade, cuidar de verdade, mas sem ter apego. Tipo, não é meu, é de Deus. Amém? O evangelho do mundo, a doutrina do mundo, não ensina ao contrário. Você ter posse das coisas, você ter posse das pessoas. E o evangelho da prosperidade, ele meio que incube isso, né? Uma forma de posse material. E é contra aquilo que Jesus deixou pra gente, que é o desapego. É doar-se, é doar o que você tem, é dividir o pão com o seu irmão, não somente o irmão próximo, mas dividir com todas as pessoas, ajudar os pobres, tá bom? Falando que a caridade vai te fazer ter salvação, não, tá? A palavra de Deus fala que você tem que seguir Jesus para ter a salvação, mas o primeiro passo, às vezes muitas pessoas fazem mais do que a pessoa que está dentro da igreja lá servindo a todo tempo, porque tem um coração puro e misericordioso, porque a gente vê muitos dentro da igreja com um coração hipócrita, um coração fariseu, preconceituoso, racista, homofóbico, tudo contra o que os princípios de Jesus vêm ensinar, tá bom? Então eu vim aqui para deixar esse recado bacana, espero que eu não tenha falado
nada demais, mas eu acredito que foi Espírito Santo que falou através de mim, porque eu falei somente aquilo que a palavra de Deus está escrito, não para que eu cresça, mas para que eu diminua cada dia, tá bom? Se você achar que eu falei algo de errado dentro da palavra de Deus, você pode me exortar aqui nos comentários, dentro da palavra de Deus, tá? Não coisa da sua carne, não opinião alheia da sua cabeça ou dos olhos maliciosos, tá bom? Mas exortação bíblica, tá? Você pode me exortar sim, porque a exortação faz a gente crescer espiritualmente. Amém? E eu aceito ser exortada porque eu quero crescer espiritualmente, eu quero estar cada dia mais próximo de Deus. Então, se você achar que eu falei algo de errado aqui, pode me exortar. Se você achar que eu faltei de falar alguma coisa que você achou legal, assim, tipo, eu vou escrever isso porque a irmã esqueceu de citar esse ponto. Você pode escrever o versículo aqui embaixo, sim, tá? Se você quiser acrescentar no reino de Deus, você pode escrever aqui embaixo, sim. E se você quiser mais um tema diferente para que eu venha pregar e você quiser indicar um versículo para me pregar a respeito daquele versículo, você também pode escrever aqui nos comentários, tá bom? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha esquecido nada, mas foi totalmente inspiração de Deus. Eu não estudei para fazer esse vídeo, amém? Não planejei, porque eu não gosto de planejar as coisas, eu gosto de ser usada por Deus, amém? Porque Deus, ele gosta de deixar a gente ser instrumento nas mãos dele, e eu gosto de ser usada como instrumento nas mãos de Deus, para que as coisas fluam conforme Deus quer, e não como a gente estuda para si, tá bom? Beijo. Deixa o seu joinha aqui. Tô vendo que o pessoal tá vendo o vídeo e não tá deixando joinha. Deixa um joinha, escreve um amém aí nos comentários para ajudar o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para que você receba todos os vídeos e todas as novidades do nosso canal. Beijocas!